Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar agora para vocês de hemodiálise em terapia intensiva, paciente Covid, parada cardiorrespiratória. Muitos conteúdos reunidos em hemodiálise. Aproveitando, vou deixar aqui o nosso link para o grupo no Telegram. Nesse grupo eu posto coisas diferentes de coisas que eu posto também no Instagram. Eu vou deixar o link aqui dos dois. Então você tem o YouTube com vídeos, Instagram com muitas informações e um grupo fechado no Telegram para passar informações, coisas bem bacanas para vocês em primeira mão, coisas mais rápidas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, vai para lá, vai para o Instagram, vai para o Telegram, fica aqui com a gente, se inscreva, curta, compartilha e a gente vai fazer de tudo para você garantir mais conhecimento na prática, na teoria e vivências profissionais. Bom galera, é o seguinte, tá? Vamos falar de hemodiálise. O que é hemodiálise? Hemo, sangue, diálise, uma parte de filtração. Então hemodiálise a gente trabalha com filtração de sangue. Então a gente vai filtrar o sangue, tirar a impureza, tirar excesso de volume. Então é isso que a hemodiálise faz. Mas primeiramente vamos entender a necessidade que um paciente tem de fazer hemodiálise em terapia intensiva. Primeiro, grande parte dos pacientes que são submetidos à unidade de terapia intensiva é porque eles estão graves, né? O quadro do paciente ele é grave, então ele necessita de uma terapia intensiva. E nessa terapia intensiva ele recebe muitas drogas, uma classe gigante de drogas. Eu estou falando de analgésico, sedativo, talvez bloqueadores musculares, antibióticos pesados, protetor gástrico, galera, é muita coisa, tá? O organismo dele vai ficar assim muito sobrecarregado e em alguns casos o rim não aguenta, ele pede arrego. O que é isso? Ele vai entrar em insuficiência renal aguda. E se ele entra em insuficiência renal aguda, quem é que vai tirar o volume desse paciente? Então, neste caso, se o paciente começa a apresentar escórias nitrogenadas altas, ureia, creatinina, é necessário então a gente tirar esses eletrólitos e esses íons, enfim. Por quê? Porque eles vão rebaixar o nível de consciência do paciente. Professor, mas o cara está em terapia intensiva, ele está sedado, vai rebaixar? Na verdade, se ele estivesse consciente, teria um rebaixamento. Mas como ele está em coma, aquele ali vai então piorar o quadro dele. Por exemplo, acidose metabólica, uma síndrome urêmica, então várias coisas ruins podem apresentar. Logo, eu preciso de hemodiálise. Então a hemodiálise vai retirar esses substratos, essas escórias nitrogenadas do paciente. Então é necessário que este paciente tenha uma filtração. Se os rins não podem filtrar, é necessário uma filtração à parte. Professor, é indicada a diálise? Bom, gente, o paciente já está grave. Você usar o peritônio do paciente, usar uma máquina para fazer uma diálise, talvez não seria o ideal numa terapia intensiva. Logo, a gente vai para hemodiálise, na maioria dos pacientes, ok? Bom, mas esse paciente ele tem uma fístula arteriovenosa? Não, porque se esse paciente não é um paciente renal crônico, não é um paciente que fez hemodiálise, então ele não tem fístula nenhuma e nem vai fazer, tá? Então, como é que vai ser feita a hemodiálise? Primeiramente, a gente que eu falo é a equipe, né, como um todo. A gente vai fazer um acesso central nele com um catéter específico, um catéter de Shire. Nesse catéter é interessante que eu consigo pegar sangue para ir para a máquina faz tudo que ela tem que fazer e devolve. É diferente de um catéter central mono, duplo ou triplo lumen, tá bom? Então só para vocês entenderem aí a real necessidade de um catéter específico. Então não posso usar um catéter normal. Lembrem que o catéter normal ele só permite a infusão. Se você pegar um catéter central para tirar sangue, você até tira, mas você tem um grande risco de coagular ou obstruir esse catéter, porque ele não foi feito para retirada de sangue. Então um catéter central a gente só usa ele para infundir algo ao paciente. Por isso que o catéter de Shire é um pouco mais grosso, ok? E quem faz esse acesso? Pode ser um médico intensivista? Pode, mas na maioria das vezes
as UTIs elas têm uma parte de nefrologia separada, então vem uma equipe de nefrologia e faz. Ou não, se a técnica de Seldinger é uma técnica que a gente faz punção em acesso central guiada, então pode ser o médico da UTI, ele é habilitado, ele pode fazer sim. Então pode ser o médico intensivista, ou pode ser o nefrologista de uma empresa contratada, ou o médico nefrologista que responde parecer naquela instituição, tá? Então, algum dessas pessoas que vão fazer esse acesso. Fez o acesso, o enfermeiro da nefrologia faz essa verificação nas primeiras 24 horas, como também pode ser o enfermeiro da terapia intensiva, para ver se na inserção não vai apresentar sinais flogísticos, sangramento. Então tudo isso é interessante que o enfermeiro faça essa avaliação. A gente vai colocar um tegaderme, um filme transparente? Talvez não, porque ele é um pouco diferente. A gente vai colocar a gás e vai ficar observando e limpando a cada 24 horas ou antes, conforme necessidade, certo? Bom, hemodiálise. Essa hemodiálise, geralmente ela vai ser instalada pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem, e eles que vão fazer ali a hemodiálise. O quanto a gente vai retirar do paciente? Isso já é uma conduta médica, que o médico vai estabelecer a quantidade que é necessário que a gente tire do paciente. A gente precisa saber como estão os exames do paciente para saber o que a gente está tirando, para a gente também não ter um paciente instável eletrolicamente falando, tá bom? Então, diferente da hemodiálise tradicional de clínica, a gente não tem como pesar o paciente. Portanto, o balanço hídrico em paciente em terapia intensiva submetido a hemodiálise é extremamente importante. Não só a entrada e saída de volume da equipe de enfermagem da terapia intensiva, mas também do pessoal que faz a hemodiálise. Então eles precisam lançar isso em sistema, precisa fazer toda a anotação referente a tudo que entrou e saiu do paciente, para a gente ter um balanço hídrico em 24 horas fidedigno, porque se eu não tenho as informações do que foi infundido, do que foi retirado deste paciente, eu não vou ter um viés, né? O meu balanço hídrico não vai ser verdadeiro, então a gente vai estar trabalhando com um dado falso. E aí, ou seja, então o meu paciente pode apresentar uma piora em decorrência aí dessas informações, ok? Então, o que é interessante? Vamos parar e pensar. O que é interessante? É interessante pensar que a equipe vai estar fazendo hemodiálise, mas durante essa hemodiálise, várias coisas podem acontecer com o paciente, porque é um paciente grave, é um paciente que está na terapia intensiva. Vamos pensar numa hipótese, num cenário bem grave. Esse paciente ele está sedado, ele está com ventilação mecânica, esse paciente está com drogas vasoativas, tem 2 acessos central, um para a infusão dos medicamentos, drogas antibióticos, e outro para fazer hemodiálise. Esse paciente não está numa condição clínica legal e ele pode apresentar uma instabilidade durante a hemodiálise, tá? Esse paciente ele pode apresentar uma parada cardiorrespiratória? Pode. Agora vamos lá. Parada cardiorrespiratória, a gente tem 4 ritmos, tá? E esses 4 ritmos, eles são interessantes você saber. Então, se esse paciente ele está cardiomonitorizado, quando esse paciente parou na hemodiálise, fazendo a sessão de hemodiálise, ele parou em qual ritmo? Por quê? Pode ser que esse paciente estava com baixo volume e durante a hemodiálise ele teve ali uma redução abrupta de volume, porque parte do sangue dele está circulando na máquina e ele teve aí uma hipovolemia, que é uma das causas de choque por ASP ou sistolia, correto? Então, nesse caso, para essa hemodiálise, volta o sangue para o paciente, reanima o paciente, e aí é a estudar a continuidade ou não da RCP durante a hemodiálise, tá bom? Pode ser que retirou muitos eletrólitos? Pode ser. Por isso que a gente tem que estar fazendo uma análise do que a gente está tirando e quanto tem. Como as máquinas estão modernas, a gente tem agora máquinas que conseguem, quando o sangue passa, ela já faz a leitura e a pessoa já consegue verificar o quanto que esse paciente tem de sódio, potássio, enfim, né, gente? Todos os eletrólitos aí importantes para o paciente. Olha só que interessante. Então, um paciente quando vem a parar, gente, então não tenha pânico, não tenha gritaria, volta o sangue para o paciente, vamos reanimar esse paciente ali,
Depois que esse paciente voltou, inicia os cuidados pós-parada e nesses cuidados pós-parada vai ser uma decisão, continua ou não continua com hemodiálise. Qual foi a causa da RCP? Foi o volume? Esse paciente está com baixo volume? Foi por isso que aconteceu? Retiraram muito eletrólito desse paciente e teve uma parada por isso? Lembra dos HSTs? Então, é interessante que um paciente numa máquina de hemodiálise ele pode apresentar uma parada cardiorrespiratória por ASP ou sistolia, beleza? Bom, o que mais? Covid. Gente, se o paciente é Covid, né? Se o paciente está na UTI Covid ou se ele é Covid positivo na UTI normal, independente, gente, não muda nada. Os cuidados que você tem que ter com qualquer paciente que não esteja com Covid, com esse paciente que tem Covid, serão os mesmos cuidados de EPIs, então não vai mudar nada, tá? Claro que se você está do lado desse paciente, pode ter aerosol, então você vai usar o que está sendo preconizado para paciente com Covid. Máscara N95, uma máscara cirúrgica por cima, ou uma máscara cirúrgica com a Face Shield ali, beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês. Acho que não tem muitos segredos aí quanto a hemodiálise, tá bom? Lembrando que fica um técnico de enfermagem específico ali, treinado por uma clínica, treinado ali com aquela máquina específica. Ele mexe com tudo, ele sabe muito de hemodiálise ali. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pergunta pra ele, tá? Não é legal, a gente não consegue mexer com hemodiálise sem treinamento, sem passar ali por um período ali grande de experiência, tá bom? Então, se na UTI que você trabalha, alguém instalar hemodiálise falando pra você tomar conta, sai fora que você não dá conta disso, tá? Não é porque você é incapaz, porque precisa de treinamento, você precisa conhecer a máquina, você precisa conhecer muita coisa antes de fazer uma hemodiálise no paciente. Eu mesmo não sei fazer hemodiálise, tá bom? Porque nunca trabalhei, nunca tinha tempo para aprender, porque é muita coisa e cada máquina tem suas particularidades, beleza? Mas o principal a gente sabe para que serve, quais são as condutas que a gente tem em uma situação clínica, uma situação de emergência, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.